António Carrego. O presidente da Assembleia Nacional fala em tolerância, concórdia e estabilidade, num contexto em que já se registaram episódios de tensão política e confrontos nas ruas. O que deve ser feito para que estes apelos não fiquem apenas pelo discurso? Bom, obrigado, prezado jornalista. Eu penso que os recentes incidentes que verificamos no IS foi apenas uma amostra, foi apenas um reflexo do que estamos a viver atualmente. Estamos num período de radicalização dos discursos políticos, num período, sobretudo, ladeado pelo populismo contemporâneo e também algum sensacionalismo, que vai, dia após dia, removendo toda e qualquer credibilidade dos políticos. E eu penso que atos como este só enfraquecem ainda mais a nossa jovem democracia. Como sabem, só onde há divergência de ideias, onde há divergência de convicções ideológicas, é claramente onde também fica latente a questão da democracia. As pessoas devem perceber que as divergências de opiniões, devem perceber que a multiplicidade partidária num determinado país é aqui um corolário do próprio regime democrático. O regime democrático leva-nos a essas nuances. Portanto, quando a gente descredibiliza o outro, quando a gente traz aqui discursos vexatórios contra um determinado partido político, portanto, ali acabamos por contrariar os princípios da regra democrática. Eu penso que os partidos políticos, no quadro da nossa própria Constituição, nos termos do artigo 17, traz ali um conjunto de responsabilidades de forma implícita, pelo que a questão da formatação, a questão da doutrinação dos militantes em conviver na diversidade de opinião, penso que também é uma responsabilidade dos próprios partidos políticos. Eu creio que, de um tempo a esta parte, o que a gente vai verificando não abona em nada o nosso regime político. Aqui há uma espécie de levarmos o carpe diem, né, o vale tudo, aproveita o momento, em que faz-se política mais no sentido de ganhar like. Eu vou entrar num debate com um determinado cidadão que é de um outro partido político, não para refletirmos o país, não para percebermos o país, de onde estamos, onde é que saímos, mas para ataques pessoais. Portanto, isso vai enfraquecendo, de facto, o nosso mosaico político. Eu penso que, e aqui, sendo coerente, a intolerância política vai... A postura vê mais da parte da oposição ou também da parte de quem quer fazer manutenção do poder? Quando fala em ataques, em postura para se conseguir likes, como é que olha? É mais uma postura da parte de quem está na oposição ou também no sentido inverso? Olha, essa questão é muito simples de ser respondida. Basta agora o caro jornalista ou qualquer colega de painel criar uma publicação, ainda que for de brincadeira, contra um dirigente da UNITA, não é? E do mesmo modo criar uma publicação contra um dirigente do MPLA e verás de facto o que é, não é, intolerância política. Hoje por hoje, criou-se aqui uma narrativa de que todo militante, atualmente um militante do MPLA, não é, está no MPLA para ganhar benesse, é bajulador, mas todo militante da UNITA é que de facto é um patriota e tudo mais. Esses discursos de desacreditar o outro, que revela também um problema moral por parte de determinadas organizações, é que devemos abandonar. Se a gente quer fazer um teste, de onde é que sai, de onde é que emana a intolerância política? É muito simples, estamos numa época das redes sociais, é só fazer, o caro jornalista, desafio o jornalista a criar uma publicação contra um dirigente da UNITA e contra um dirigente do MPLA e verás, portanto, mesmo determinadas estações radiofônicas, quando passam determinada mensagem de um militante do MPLA, a primeira alegação é que essa rádio já foi comprada pelo regime. Portanto, essas mensagens subliminares é que, no meu ver, não é, vai enfraquecendo muito o nosso mosaico político, vai retirando a qualidade daquilo que é a política. Eu penso que os partidos políticos são, têm, de facto, responsabilidades acrescidas, e eu entendo que não estamos numa fase de falar de tolerância política. Eu acho que devemos trocar aqui o discurso para o respeito político, porque a tolerância é efêmera. Vamos olhar para outros aspectos, mais para frente. Vamos dar aqui também as boas-vindas a outros
intervenientes deste painel. Já se juntou a nós Faustino Mumbica. Boa tarde, seja bem-vindo ao Tarde Essencial. Faustino Mumbica. Está com um ligeiro atraso no sinal. José Rodrigues, juridicamente, onde termina a legítima preocupação com a ordem pública e começa uma eventual limitação do direito à manifestação e à participação política? Bom, Avelino, é uma questão muito pertinente, mas antes, se me permitir, queria só responder aqui o meu amigo e ilustre colega, Dr. Carrebo. Só para dizer ao Dr. Carrebo que este sentimento de rejeição por parte da coletividade em relação ao MPLA não tem qualquer relação, qualquer instigação por parte da direção da UNITA, enquanto partido político da oposição. Portanto, o MPLA é rejeitado a nível das comunidades na sequência da falta de cumprimento de todas as expectativas políticas, econômicas e sociais que foram criadas há 50 anos atrás. Então, só para dizer que todo esse sentimento de rejeição, que está a dizer que alguém publica uma imagem e que depois as pessoas vão lançar mãos a adjetivos pejorativos contra o MPLA, não é que haja promoção política ou instigação da UNITA contra o MPLA. Não é verdade isto. O que existe aqui é um sentimento de coletividade, um sentimento comum de que o MPLA, não cumprindo pontualmente com as suas obrigações, há essa consequência que é efetivamente o sentimento de rejeição. Isto poderia também ocorrer com a UNITA, se fosse governo, e se eventualmente não cumprisse pontualmente com aquilo que são os seus programas de promessas, certamente que hoje, no quadro atual, teria o mesmo sentimento de rejeição por parte da própria população. Quanto à questão que me coloca, Avelino, é assim, não sei se percebi, se podia me ajudar a repetir a pergunta, faz favor. Pergunto, juridicamente, onde termina a legítima preocupação com a ordem pública e começa uma eventual limitação do direito à manifestação e à participação política? Onde termina esta... Evelino, primeiro felicito pela sua pergunta, pela forma como está elaborada, muito bem construída. É assim, a Constituição da República, ela assegura que a Polícia Nacional, ela é o órgão, é o garante, portanto, da ordem e da segurança pública, é também o garante da proteção dos bens de domínio público, 4 de maio. Consagra que a polícia também, ela... Alô? Alô? Estamos ouvindo. Alô? Estamos aqui com alguns cortes, mas... Sim, ela, a Polícia Nacional, para além de ser o garante da ordem e da segurança pública, é também o garante do exercício dos direitos, das liberdades e das garantias. Isto em resposta ao que consagra a linha B do artigo 21º da Constituição sobre a epígrafe Tarefas Fundamentais do Estado. É o Estado que incumbe, como tarefa fundamental, garantir os direitos, liberdades e garantias. O que significa que, se um grupo de cidadãos pretende exercer o seu direito de manifestação ou de reunião, estas pessoas se reservam aqui no direito de comunicar às entidades públicas, abro parênteses, ao governo provincial, e este, por sua vez, deve comunicar à Polícia Nacional para que esta possa exercer o seu papel de garante da ordem e da segurança pública na perspectiva de garantir o exercício pleno do direito de reunião ou do direito de manifestação. Portanto, aonde é que termina o limite da polícia? A polícia, o limite termina a partir do momento em que os manifestantes ou a reunião coloque em causa a ordem e a segurança pública. Quando, por exemplo, se verifica aquilo que nós chamamos de desvio de finalidade da reunião. Quando a reunião, a partida é pacífica, depois resvala para a violência.
ainda que ela não resvalar para a violência, a reunião, a partir do momento em que ela coloca em causa o direito de terceiros, significa que aqui fundamento bastante para a intervenção policial. Mas a intervenção policial para a restauração da própria ordem deve obedecer um instrumento normativo em sede do próprio direito internacional, que é a Resolução 40/32, de 15 de novembro de 1985. Essa resolução é das Nações Unidas, no âmbito do 8º Congresso para o combate ao crime e o combate à delinquência, que consagra 3 princípios. A polícia só pode intervir sempre que ela observar, primeiro, o princípio da moderação, segundo, o princípio da legalidade, terceiro, o princípio da proporcionalidade. Significa que a polícia não pode usar da força de forma abusiva, porque esta mesma resolução, ela que define os limites da atuação da polícia no que tange o uso da força e o uso de armas de fogo. E onde é que começam os direitos do cidadão? Os direitos começam a partir do momento que o cidadão comunica a autoridade legalmente constituída e esta se obriga a criar as condições e as premissas necessárias para que efetivamente o exercício do direito de manifestação ou do direito de reunião não sofra qualquer perturbação. Para terminar, Avelino, é só um minutinho, só um segundo, Avelino. Por esta razão, é que o artigo 56 da Constituição, o seu número 2, diz o seguinte, que as entidades públicas legalmente constituídas, elas se obrigam a respeitar os direitos e as liberdades fundamentais. Significa que a polícia, ao intervir numa manifestação, ao intervir numa reunião, ela deve ter em conta todos os aspectos constitucionais e todos os aspectos no âmbito, portanto, das convenções e dos próprios protocolos internacionais que a Angola ratificou. E aqui o caso do IS, só para dizer que a polícia que atuou no IS contra a reunião que a UNITA iria realizar, devidamente formalizada junto do governo provincial, não é polícia da República, é polícia política do MPLA que interviu na manifestação do IS, porque infelizmente a nossa polícia, ela não se subordina nem à Constituição, não se subordina nem à legalidade, tal como prescreve o número 2 do artigo 6º da Constituição, mas ela subordina-se à ordem política do MPLA, porque é o MPLA que tem o controle das instituições. Muito bem, Zé Rodrigues. Faustino Mumbica, boa tarde uma vez mais. Seja bem-vindo ao Tarde Essencial. Não nos consegue ouvir. Lindo Bernardo Tito, quando se fala em estabilidade eleitoral, quem tem maior responsabilidade? O Executivo, a oposição ou os órgãos encarregados por arbitrar o processo eleitoral? Avelino, boa tarde. Não sei se está a ouvir. Estamos sim a ouvi-lo. Ok, obrigado. Não, todos os atores sociais têm responsabilidade e têm, sobretudo, dever de manter a estabilidade social. A estabilidade social não depende de um ator ou outro, apesar de que alguns têm maior responsabilidade, maior dever do que os outros, né? Estou aqui a me referir ao Estado. Ao Estado compete assegurar a estabilidade, a paz, a segurança social. Também compete aos atores políticos partidários. Estes também devem, sim, nas suas ações, nas suas atividades, em tudo o que fazem, seja público ou interno, a assegurar a estabilidade, a harmonia, Lindo Bernardo Tito, ficamos aqui agora privados do som de Lindo Bernardo Tito, jurista, que há alguma dificuldade com o sinal de internet que nos chega da parte de Lindo Bernardo Tito. Já está na via alternativa o deputado da UNITA, Faustino Mumbica. Boa tarde uma vez mais, seja bem-vindo ao Tarde Essencial. Pois, eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, a Assembleia Nacional está realmente em condições de garantir um espaço de diálogo equilibrado entre as forças políticas no último ano da 5ª legislatura, ou a proximidade das eleições tende a aumentar a confrontação? Bem, eu penso que
A experiência ensina que, à medida que nos aproximamos para os pleitos, há tendência de, sobretudo, o grupo parlamentar do partido do regime tentar, diríamos, muscular um bocado as posições e ignorar consensos e primar mais pela força do voto da maioria. Por outras palavras, se passa a famosa ditadura das maiorias, né? Que é muito questionável também o conceito. Mas seja como for, dizia eu que a experiência ensina que quando nos aproximamos dos pleitos, a tendência é o grupo parlamentar do MPLA usar sempre o voto da maioria e fugir ao consenso. E veremos como que será o próximo ano legislativo. O que é fato é que este ano legislativo que acaba de terminar, nós tivemos um exemplo recente em que tudo quanto tinha sido discutido antes e que previa abordagem consensual acabou por ser completamente ignorado e primou o voto da maioria. Portanto, e eu penso que sobre isto quase que todos ficamos atentos e acompanhamos o que é que se passou em relação às últimas leis do pacote eleitoral, em relação a outras leis, como são a lei da cibersegurança, a lei do Sistema Nacional de Saúde, bom, só para citar estas. Depois, numa altura que faz referência de que o voto da maioria, no fundo, acabou por imperar, está o Presidente da Assembleia Nacional a apelar aos deputados para que sejam promotores da estabilidade nesta fase de eleição. Este apelo é mais para quem ainda tem a maioria no Parlamento ou, no fundo, é extensivo para todas as forças políticas representadas na Assembleia Nacional? Eu acredito que é mais para o partido que detém a maioria. E porque também aqui importa notar que mais importante do que as palavras, porque de facto as palavras são um bom indicador, mas mais importante do que as palavras, o essencial é a prática. Porque é a prática que conduz-nos aos resultados. E são esses que definem se todo o exercício que estamos a fazer tem estado a valer a pena ou não. E, infelizmente, uma coisa é o discurso e a prática, infelizmente, tem-nos dito outra coisa. Muito bem, Faustino Mumbica já voltou a ser para olharmos para outros aspectos ligados a esta questão da estabilidade em época eleitoral. Está de volta à antena Lindo Bernardo Tito. Falava de que, no fundo, a responsabilidade é de todos os atores políticos, e aqui fazia também a diferenciação da responsabilidade, quer da parte do Estado, quer da parte dos partidos, fundamentalmente, que estão na oposição. Lindo Bernardo Tito? Não temos para já, por isso esta aqui é a dificuldade com a ligação, mas está de volta também a antena António Carrebo. Como deve, António Carrebo, pergunto-lhe, como deve o MPLA responder às críticas segundo as quais os apelos da estabilidade podem perder credibilidade quando a oposição acusa as instituições do Estado, incluindo os órgãos de defesa e segurança, de atuarem de forma parcial? Como é que o MPLA deve responder a isto? Bom, obrigado pela questão. Como sabe, o MPLA, não obstante ser o partido que governa, não é? Mas também é um dos partidos que, do ponto de vista social, com maiores responsabilidades, pelo que os seus militantes, sobretudo os seus militantes, têm se pautado sempre com uma conduta muito urbana, uma conduta muito civilizada e, sobretudo, uma conduta tendo em conta o respeito pelos outros. Muitos eventos que a gente vai verificando no cenário político é uma espécie de ampliamento, não é? Vão ampliando determinadas situações para trazer aqui a narrativa do caos, não é? E eu penso que isto de per si também vai, mais uma vez, enfraquecer o nosso mosaico político. Veja, por exemplo, os recentes acontecimentos na província do Uís, que começou com um ato de
desobediência relativamente àquilo que o governo provincial indicou, mas depois ampliou-se aquela informação em sede das redes sociais, como se o MPLA é que usou a polícia, o MPLA é que proibiu a própria reunião, o próprio evento, enquanto foi o governador daquela província. Eu penso que os partidos que estão na oposição devem perceber que, embora o MPLA seja o partido que governa Angola, mas os militantes do MPLA, sobretudo os dirigentes desse país, quando praticam determinados atos, não praticam esse ato nas vestes do primeiro secretário do MPLA, não praticam esses atos nas vestes, por exemplo, do presidente do partido MPLA, mas praticam esses atos em sede, não é, daquilo que são as suas competências administrativas. Mas qual é o discurso que agora se criou? Inclusive, que a polícia é do MPLA, ou seja, que temos agora presos, que o MPLA prendeu determinados ativistas. Se, por exemplo, determinados ativistas estivessem presos na sede do partido MPLA, se calhar teria qualquer coerência. Agora, aqui, falando enquanto um cidadão, eu penso que, sobretudo nós os jovens, que muitas vezes acabamos por comprar brigas anteriores, brigas daqueles nossos mais velhos, porque cada etapa da história da humanidade trouxe suas gerações e cada geração teve os seus desafios. Eu penso que a geração dos mais velhos que estão aqui no painel comigo tiveram outros desafios, a luta para a independência desse país, a conquista da paz. E eu penso que nós, os jovens atuais, sobretudo que estamos adstritos a determinados partidos políticos, temos uma oportunidade sublime de preservar essas conquistas que outras gerações legaram para nós e também, quiçá, trazer aqui uma narrativa no sentido de criar também o nosso legado. Qual é o legado do jovem atualmente? Qual é o legado do militante de um determinado partido político atualmente? É praticamente um discurso de ódio, um discurso de não aceitação, não é, do partido político A ou B. Por exemplo, nós quando vamos em determinados debates com outros partidos... As críticas não têm qualquer fundamento quando essas críticas dirigidas a quem está a governar, o partido que suporta o governo. As críticas são sempre bem-vindas, aliás. Quem governa, toda a política pública é passiva a ser criticado. Mas, e aqui recordo-me as palavras de Jonas Savimbi, a crítica não pode ser sistemática nem doentia. Coisas boas, quando são feitas por quem governa, pelo MPLA, devem também ser enaltecidas. Mas a gente vê, por exemplo, críticas sistemáticas e doentias. Há militantes de outros partidos políticos e é muito fácil fazerem isso permanentemente, dia e noite, não é? É criticarem o governo, é falarem que o país está sendo governado, mas, por exemplo, esses mesmos senhores não fazem referência que a segurança que o país hoje tem, embora com as deficiências que temos, foi fruto também do governo que hoje está a dirigir esse Estado. A harmonia, o funcionamento das instituições, embora reconhecemos que há alguma deficiência, aliás, não há um Estado que pode gabar-se que conseguiu resolver todos os problemas sociais. Os Estados fazem-se nesse dinamismo, mas Angola de ontem não é Angola de hoje. Eu penso que esse povo, o povo angolano, já sofreu demais e tendo em conta o nosso passado recente, é uma fase também de trazermos o discurso de esperança, é uma fase de trazermos o discurso de harmonia, um discurso que permita que o outro também nos tolere. Agora, quando o nosso discurso é musculado, quando chegamos numa determinada província, arrancamos as bandeiras, porque entendemos que aquele partido político não pode continuar no poder. Portanto, isso não ajuda em nada. Eu acho que a nossa geração, nós os jovens, temos toda a oportunidade para também preservarmos, por um lado, as conquistas que outras gerações deixaram, mas também, por outro lado, criarmos aqui o nosso, digamos aqui, deixarmos o nosso próprio legado, criar um Estado em que os partidos políticos conseguem, de facto, viver na diversidade. E isso, infelizmente, a gente não verifica. Este apelo, no fundo, feito pelo presidente da Assembleia Nacional, está de volta à antena. Vamos voltar aqui a tentar o contacto com Lindo Bernardo Tito. Pensamos que agora já é possível mantermos essa conversa. Uma vez mais, falava de que a responsabilidade para manter um clima de diálogo, de estabilidade em época eleitoral, está dividida a responsabilidade entre quem governa e também os principais atores políticos. Queira concluir o seu raciocínio? Obrigado, Avelino. Peço desculpa, acho que a minha internet não está
não está em perfeitas condições hoje e não sei porquê, mas vamos tentar ver se conseguimos mantê-la e que nos permita falar até o final do programa. É verdade. E aqui deixa-me só, em relação à responsabilidade, em relação ao dever de cada um para a manutenção da tolerância, a manutenção da paz, a manutenção da estabilidade, da harmonia social. Temos primeiro o Estado. O Estado tem maior responsabilidade, tem maior dever. Aliás, os deveres resultam da Constituição e das leis. Ao Estado é atribuído o dever de manter a tranquilidade, a paz, a segurança, assegurar fundamentalmente a aplicação da Constituição e das leis. E aqui, na perspectiva dos direitos, compete ao Estado exatamente fazer com que os cidadãos exerçam livremente os seus direitos em ambiente de paz, em ambiente de segurança, e que não haja confronto de qualquer natureza, né? Seja de natureza política, ou de natureza comercial, social, independentemente do que vier a acontecer. Ao cidadão compete respeitar exatamente a Constituição, e há um dever que impõe ao cidadão. Constituição é exatamente as leis. Numa sociedade, quando se põe em causa as regras, as normas que a orientam, há exatamente estabilidade, há confronto, há conflito, e então todos os cidadãos têm o dever de respeitar o que a Constituição dispõe. Voltamos aqui a ter esta quebra no sinal de Lindo Bernardo Tito. Vamos aqui encontrar via alternativa para que Lindo Bernardo Tito possa concluir com êxito o raciocínio. Deputado Faustino Mumbica, até que ponto a oposição dispõe hoje de espaço institucional suficiente para apresentar reivindicações, fiscalizar o executivo e mobilizar os apoiantes sem que a contestação política seja transferida para as ruas? Eu gostava de fazer algumas notas, e a primeira delas é a necessidade de chamar a atenção que normalmente nos Estados, quando os processos políticos ocorrem, se não houver o cuidado de distinguir de que lado reside o papel determinante e de que lado reside o papel complementar, portanto, estaremos a promover o Instituto da desresponsabilização ou da irresponsabilidade. Portanto, para um país sério, cidadãos sérios que fazem abordagens do processo dos seus países, em nenhuma circunstância se pode confundir o papel determinante para a estabilidade, para a harmonia, para o crescimento, para o desenvolvimento, que reside sobre as instituições públicas do Estado, e o papel complementar, que reside nos demais atores, como são os casos dos partidos políticos fora da governação, os partidos políticos na oposição, nesse caso concreto, a sociedade, os cidadãos, as associações, etc, etc. Portanto, repito, o papel de garantia da estabilidade, da ordem, o papel de promoção dos direitos dos cidadãos, de garantia do exercício das liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, este papel é das instituições públicas. Óbvio que cada cidadão, a título individual, por via das organizações, por via dos partidos políticos, sobretudo aqui falo na oposição, tenha um papel complementar. E tem estado a haver essa garantia? As populações conseguem ter essa garantia da parte do Estado? O que há é que, de facto, nós temos um país que veio de um conflito longo, felizmente ultrapassado há cerca de 24 anos, e temos hoje um cenário em que cada vez mais os indicadores apontam para a subida da espiral de violência. E esta violência é preciso que seja bem abordada. Em circunstância alguma se deve pôr no mesmo saco as vítimas e o agressor. E o agressor neste país é conhecido. Genericamente, o agressor é quem age em nome das instituições do Estado. Porque o que é que nós temos? Temos um eixo de simetria
em que de um lado temos um único partido que governa e alguns cidadãos que o apoiam, que promovem manifestações pacíficas e que ocorrem de modo pacífico e são seguidas e protegidas pela polícia. E há do outro lado do eixo os partidos da oposição e não só, há associações não governamentais, etc. Vamos falar aqui de associações sindicais profissionais que sempre que promovem as suas manifestações ou tentam exercer os seus direitos e liberdades garantidos nos termos da Constituição, há quase sempre violência sob pretexto de atentarem contra a ordem pública. E quando isso ocorre de forma recorrente e os fatos estão documentados por um longo período de tempo, está claro, aqui não pode haver meios termos nem meias medidas. A abordagem devia ser a mais responsável possível e os apelos não podem ser todas as partes devem fazer o melhor para não. É preciso apontar-se o dedo a quem tem de ser apontado. Porque, de contrário, acabaremos por, diríamos que, estimular sentimentos de repulsa, porque depois o que acontece? Aqueles que se sentirem na pele de vítimas começam a perceber que estamos aqui num espaço de jogo das cabras cegas, em que quem faz a abordagem e apelos tem noção, tem consciência, acompanha os fatos e sabe quem é que está a prevaricar, mas ao mesmo tempo quer colocar todos no mesmo saco. Portanto, eu penso que esta abordagem não é construtiva. O segundo elemento tem a ver com o seguinte: hoje não há dúvidas neste país que só há um interessado na violência. O único interessado na violência é quem governa o país. E tem tanta noção disso, okay, que a estratégia que adotou de promover a narrativa do culto da responsabilidade tem como indicador o facto de que você não consegue ter atores com poder de decisão para virem nesses debates, porque é isso que constrói melhor os consensos, é isso que ajuda a dirimir conflitos. São atores sem poder de decisão, ok? Por quê? Porque só são esses que se sentem à vontade para, diríamos que, promoverem a narrativa que não cultiva a responsabilidade. Pois, Faustino Mombica, vamos querer também saber quanto à abertura que há ou não por parte da oposição em se fazer ouvir, sem que a contestação vá para as ruas. José Rodrigues, perante episódios recentes de confrontos entre manifestantes e forças de ordem, que mecanismos legais existem para garantir que tanto os cidadãos como as autoridades atuem dentro dos limites da lei? Os mecanismos são aqueles que a Constituição prevê. Mas antes de entrar na sua resposta, queria só responder o Faustino Mombica. É preciso que tem que chamar os respectivos adjetivos aos bois, senão alimenta-se o sentimento que desconhecemos quem é a fonte da violência. A fonte da violência política é o MPLA e é o seu presidente. Portanto, se fizermos uma retrospectiva histórica, em 2022, quando começou a campanha eleitoral, o presidente João Lourenço, na província do Menongue, na província do Cuando-Cubango, município do Menongue, dizia que iria jantar um galo branco. Estava a fazer referência à pessoa do presidente Adalberto da Costa Júnior. O governador do Namibe fez uma atividade política em 2022 e estava a dançar com um galo, fazendo a exibição que iria cortar a cabeça do galo. Quando efetivamente o artigo 68 da eleições consagrava uma posição de que não se podia utilizar adjetivos pejorativos nem ofensivos à honra dos candidatos e dentro dos partidos. Agora, repare que os atores que o deputado faz referência, eu chamo aqui a colação a Procuradoria-Geral da República, porque quando nos termos da Lei 22/12, 14 de agosto, que é a Lei Orgânica da PGR da República, consagra que é a PGR que detém a tutela da ordem democrática.
é também a PGR que detém a tutela da legalidade dos direitos, liberdades e garantias. Repara que os manifestantes na província do Luís, independentemente de serem militantes da UNITA, são cidadãos nacionais, a quem o direito constitucional lhes assiste o direito de manifestar, o direito de exprimirem livremente as suas opiniões políticas. Perante esses factos, por que razão a Procuradoria-Geral da República, passados 5 dias dos acontecimentos, a Procuradoria não se pronunciou sobre factos relevantes que atentam contra o Estado Democrático? Esta Procuradoria, ela não é Procuradoria-Geral da República, é Procuradoria que representa os interesses de conveniência política do poder instituído. Só para terminar. Agora, responder a sua questão, os mecanismos estão na Constituição. A grande questão, Avelino, é que lançando mãos a uma providência cautelar contra o Estado angolano, requerendo, no caso, o Tribunal Constitucional que possa demonstrar o Estado angolano a abster-se de praticar atos que violam, portanto, direitos, liberdades e garantias. O grande problema está depois na resposta da instituição que tem este poder constitucional de dirimir conflitos em sede, portanto, de querelas políticas entre partidos e o próprio Estado. Porque, como sabe, a Lei 22/10 de 12 de agosto, de 3 de dezembro, que é a Lei dos Partidos Políticos, consagra aqui o direito dos partidos políticos realizarem atividade política dentro dos marcos da legalidade e da Constituição. Razão pela qual, quando a UNITA foi à província do Luís, cumpriu como pressuposto básico a comunicação formal ao governo provincial. A verdade é que permitam-me só fazer Avelino, a verdade é que a alteração pontual do trajeto que a UNITA pretendia fazer para a realização da sua atividade, houve uma alteração do local, sem que, para o efeito, a UNITA fosse formalmente notificada, nos termos do artigo 104 da Lei 31/22 de 30 de agosto, que é a lei que aprova o Código de Procedimento Administrativo. Significa que, não havendo uma notificação formal dentro daquilo que é o formato legal, significa que a UNITA não devia acatar qualquer ordem superior, qualquer orientação superior, porque qualquer ordem que esteja em desconformidade com a lei, em desconformidade com a Constituição, o cidadão se reserva no direito de não acatar esta ordem, porque está revestida de ilegalidade. E até porque o artigo 226 da Constituição consagra, nos termos do seu número 1, que os atos do Estado só são válidos sempre que estejam em conformidade com a lei. E o número 2, qual é a resposta? Sob a pena de inconstitucionalidade. Assim sendo, a UNITA tendo indicado um lugar para exercer a sua atividade política, e ele tendo sido removida deste lugar, tendo o MPDA, por via do seu governo, indicando um lugar que não reunia os requisitos para a atividade política dos festejos, portanto, do nascimento do Dr. Savimbi, penso que era efetivamente uma razão bastante para que o governo da província do Luís respeitasse as pretensões da UNITA, porque elas eram pretensões meramente pacíficas, e o fim último que elas perseguiam era efetivamente comemorar, portanto, o aniversário do Dr. Savimbi, que foi infelizmente interrompido porque o MPDA local da província do Luís tinha dificuldade de aceitar a diferença. De parte a parte, pois, Lindo Bernardo Tito, vamos ver se agora é possível concluir o raciocínio quanto a responsabilidade que têm os atores políticos neste processo de manutenção de paz e concórdia no período eleitoral. Uma vez mais, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Avelino. Não sei o que está a acontecer comigo, né? Hoje a comunicação não está a ajudar-me. Mas vou tentar usar apenas a voz e evitar o vídeo, para ver se vou ter estabilidade na internet. Bom, eu acho que já tinha dito o essencial, mas deixa-me só refletir naquilo que eu acho que a gestão das pretensões políticas pode estar a causar, ou poderá causar em algum momento, em outros momentos, algum conflito. O que é que eu quero dizer? Quero dizer aqui que a manutenção do poder político, quando não é bem gerida, quando não é assente em ditames legais, quando ela não é feita de acordo com o que dispõe a Constituição e as leis, ela produz um excesso de ação da manutenção
que vai colidir exatamente com os direitos fundamentais dos cidadãos. Igualmente, a conquista do poder político, ou seja, a pretensão da conquista do poder político também ela tem que ter balizas, ela tem que ter também a ética, e ela tende a se situar no plano da Constituição e também das leis. Quando ela é exercida fora deste perímetro, chamo eu, acaba por colidir exatamente com o próprio Estado, com as regras do próprio Estado, com aquilo que o Estado entende que assegura a harmonia de todos e pronto, e aquele que tem o poder do Estado, que também tem uma estratégia de manutenção, acaba por aproveitar e exercer de forma menos correta esse poder do Estado. Mas eu entendo que ainda temos o tempo suficiente para discutirmos, para conversarmos, para dialogarmos como angolanos, para que as nossas eleições de 2027 tem o mesmo entendimento de que entre o discurso político é diametralmente oposto à prática que se vive. Sim, eu quando ouço vários discursos políticos, percebo que aquilo que dizem não é aquilo que fazem. E percebo que a linguagem política não acompanha os atos e não acompanha a realidade. E isto não é correto. Qualquer político tem o dever da palavra dada. E quando um político aparecem para dizer alguma coisa, para pronunciar, enfim, para apelar, seja o que for, ele deve fazer desta palavra como um dever pessoal e não dizer alguma coisa agora e depois a prática ser completamente diferente. Eu tenho experiência ao nível de outras latitudes, que uma mentira de um político pode redundar na perda da função. Mas isso vem de cultura. Nós precisamos de cultivar exatamente isto. Nós até as coisas mais graves que acontecem não levam o político a admitir-se das suas funções. Fica ali como não tivesse cometido um erro excessivamente grave, né? Então, isso é uma cultura. E a questão que se coloca aqui é cultivar esta consciência democrática e social. Temos que cultivar exatamente com a convivência, com a aproximação e, sobretudo, com um grande sentido da pátria. Porque o único espaço que temos todos para viver e nos sentirmos melhor, apesar de que não nos sentimos melhor, porque as condições sociais não são das melhores e nós vivemos num ambiente de extrema pobreza e é visível isto. Apesar disso, mas nós temos que fazer tudo para que possamos viver bem num ambiente de paz e de harmonia e que construamos um país para todos. Porque é possível, neste período que antecede as eleições, a olhar aqui para a postura dos principais atores políticos, em que um quer fazer a manutenção do poder e outro quer alcançar o poder? Avelino, o que eu gostaria imenso de pedir a todos os atores políticos é que pensem em Angola primeiro, e pensem nos seus cidadãos, e pensem nos vossos militantes, que não podem ser sacrificados os militantes por causa das estratégias ou da fraqueza da estratégia. Não. Deve-se respeitar o militante, aquele que aderiu ao partido por causa de um propósito. E tem de fazer com que ele continue a acreditar neste propósito. E o propósito não pode estar associado à violência. O propósito tem que ser associado, obviamente, ao bem-fazer da política. Porque a política tem um bem-fazer. Quando não se faz o bem da política, acaba ela por redundar numa violência.
o que não é aceitável em qualquer parte do mundo. Então, aqueles que têm a responsabilidade política, porque o fim último da política, o quê? O fim principal da política é a conquista de poder e a sua manutenção. Nós sabemos isso, mas não se pode usar meios para manter, violando aquilo que a Constituição e a lei dispõem. E não se pode também lutar para conquistar o poder e colocar em causa a estabilidade e a harmonia social. Isto não põe a incompatibilidade clara. Então, o apelo que temos todos é para os políticos. Não digo que há este e aquele político, que há este e aquele partido, não. Todos. Porque notem, essas questões de intolerância política, esta questão de perturbação do exercício da atividade política pelos partidos políticos, estende-se a todos os partidos políticos. Aqui voltamos a ter a quebra no sinal. Zilindo Bernardo Tito. António Carrebo, já que também jeito de conclusões, se a estabilidade é uma responsabilidade de todos, o MPLA está disposto a aceitar que uma oposição forte, crítica e mobilizadora é também parte de uma democracia estável? É claro, prezado jornalista, e se assim não fosse, em 2002 não teríamos partido, no caso o governo naquela altura, se assim não tivesse o entendimento, eu penso que a UNITA não existiria, tal como a gente tem atualmente. Portanto, é o governo liderado pelo MPLA que criou as bases fundamentais para que a UNITA, portanto, saísse daquela condição. Não podemos esquecer que já houve, inclusive, uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que colocava a UNITA numa lista de grupos terroristas, mas foi por conta deste governo, pelo entendimento da necessidade. Avelino, ponto de ordem. Avelino, ponto de ordem. Ponto de Avelino. Pois, José Rodrigues, vamos a isso. Avelino, ponto de ordem. Vamos a isso, não sei se me consegue ouvir. Vamos ao seu ponto de ordem. Avelino, eu penso que a Rádio Essencial é uma rádio de bem e é uma rádio que tem se destacado pela verticalidade, pela independência e, sobretudo, pela coragem de garantir sempre a isenção e a imparcialidade. E nós, enquanto, portanto, intervenientes no debate, não podemos permitir declarações como a que o meu amigo Carrebo está a preferir. Quando o Carrebo faz referência a essa retrospectiva do ano de 2002, se não fosse nos termos que ele fez referência, a UNITA não existiria, faz-me lembrar as declarações do deputado do MPLA, Mpila Mossi. Portanto, faz referência também aqui que a UNITA foi declarada como um movimento terrorista. Portanto, eu penso que se qualquer um cidadão nacional que há neste país responder o Carrebo, vai criar-se aqui um ambiente, portanto, de intolerância, que não é isso que se pretende fazer na Rádio Nacional. Agora, é importante dizer que tal e qual como a UNITA, segundo o Carrebo, foi considerado um movimento terrorista, é preciso lembrar que o Carrebo nasceu depois da independência, penso eu. Eu nasci antes da independência e eu vi os atos de terrorismo. Permita-me só, faz favor. Eu vi os atos de terrorismo que o MPLA praticou em 77. Matou mais de 100 mil angolanos por pensarem diferentes. Então o MPLA não é diferente de ser uma organização criminosa que efetivamente, politicamente, devia ser extinta por ser um grupo de bandidos que efetivamente governam o país. Eu penso que a confusão que o meu colega está a fazer é só pelo fato de não conseguir me ouvir. Eu estava... Aliás, isso também radica na questão mesmo da intolerância. Infelizmente, a intolerância política em Angola não está somente entre os políticos. É curioso, o Dr. José Rodrigues, a quem eu tenho muito respeito, não é? Que, na vez do analista, a forma como se posiciona parece mais uma espécie de kamikaze da UNITA. Eu procurava fazer uma contextualização em função da questão que me formulou. Se o MPLA está, de fato, preparado para uma oposição robusta, uma oposição tal como temos atualmente. E eu fundamentei a início, não é? Olhando para o histórico, porque todo mundo sabe que em 2002 a UNITA estava deficiente. E se o partido MPLA não tivesse entendimento de que é necessário preservar a vida das pessoas vivas naquela altura e negociar a paz para construirmos o país que temos hoje, eu penso que a UNITA não existiria nesse sistema. Agora,
O colega foi buscar episódios que não faz muito sentido. É essa questão da intolerância política. Quem matou os angolanos em 77 foi o MPLA, e certamente o senhor, por não ter sido vítima das armaduras do MPLA, não tem noção do que aconteceu em 77. Permita-me, colega. Por vezes, prezado jornalista, fica muito mais fácil debater com um militante da UNITA, a gente sabe que é assumido, é militante da UNITA, e entendemos as suas declarações. Quando estamos a debater com uma pessoa, não é, que temos aqui como uma espécie de sociedade civil, mas posiciona-se como um kamikaze, eu penso que o discurso não pode ser nesse sentido. Agora, convenhamos aqui, o Estado angolano e a nossa jovem democracia... Carrebo, eu não sou bajulador, tá bem? Carrebo, eu vou ser sincero, eu não sou bajulador, tal e qual como o senhor faz esse exercício. Permita-me, por favor. Permita-me, por favor. Ordem, Antônio Carrebo, para concluir. Para concluir, eu entendo que a nossa democracia está ainda em fase embrionária, estamos num exercício pleno, nossas instituições vão funcionando de forma regular. Muito recentemente, sabe que há países que os direitos, liberdades e garantias fundamentais começaram a ser discutidos há milênios atrás, há muitos séculos atrás, e nós estamos a discutir determinados direitos há pouco tempo. E eu penso que temos sim muitos erros e falta amadurecermos muito mais, mas esse amadurecimento pauta-se também pela abordagem que nós temos a oportunidade de falar para uma multiplicidade de pessoas, criarmos um discurso mais ou menos equilibrado. Portanto, desacreditar permanentemente quem governa. É claro que quem governa deve ser sempre fiscalizado, devemos sempre criticar determinadas políticas públicas, mas também criar uma espécie de hipocondria, não é, de que tudo vai piorar. Eu penso que não faz muito sentido. Esse povo, como disse inicialmente, já sofreu muito. Nós já vivemos muitos problemas. Estamos numa fase em que temos essa responsabilidade, na senda da construção do pensamento democrático, de também trazer mensagens de otimismo para essa população. Agora, desacreditar tudo, dizer que quem governa esse país são bandidos, dizer que os atos praticados por um governador, aliás, até o meu colega é constitucionalista, sabe que os atos administrativos ferem a lei, ferem o regulamento, ferem a lei, é a lei que fere a Constituição. Portanto, é empolar os dados, desinformar as pessoas, e os discursos também de uma pessoa ignorante, que ouviu, por exemplo, o meu ilustre colega de painel, vai pensar que o que ele disse é sério, enquanto não é. Não é possível o ato administrativo de um governador chocar a Constituição, porque do ponto de vista do procedimento administrativo, o cumprimento das ordens são inversas. O ato administrativo fere um regulamento, o regulamento fere uma lei, a lei que fere a Constituição. Portanto, nós precisamos perceber que neste país tem regra, tem um governo. Nós não podemos decidir quando é que vamos passar no semáforo vermelho. Se está vermelho é porque devemos obedecer. Portanto, eu penso que, mais para mim, falo mais para os jovens da minha faixa etária, precisamos, de facto, construir um país mais de tolerância. É possível que eu, enquanto militante do MPLA, possa conviver com um militante da UNITA, coisa que há 2 décadas não era possível. Precisamos, de facto, passar a mensagem de otimismo. Muito bem. Deputado Faustino Mumbica, se houver novos episódios de tensão política durante o período eleitoral, que resposta deve ser dada pelo Parlamento para evitar que divergências políticas se transformem em conflitos sociais? Aqui eu considero que, em primeiro lugar, há todo um comportamento alinhado que cada vez mais eleva o risco de tanto o Parlamento quanto o Executivo e quanto os órgãos de garantia da soberania e da ordem pública agirem em uníssono no cerceamento das liberdades. E do outro lado, isso faz imediatamente perceber que as reações a esse tipo de atitude, regra geral, não se tratam de uma questão particular da Angola. São questões que a ciência descreve, são questões que o conhecimento teológico descreve. Portanto, o que os Estados modernos consagram nas suas constituições são os conhecidos mecanismos de escape da pressão social para permitir que os Estados sofram menos pressão de violência. Agora, quando são comprimidos todos os mecanismos que os Estados modernos prevêem nas suas constituições, é óbvio que
esse Estado está propenso a viver sublevação social. E, infelizmente, por isso é que muitos, como eu, apontam que há um interesse muito visível de quem governa de arrastar o país para a sublevação, porque também ficou demonstrado ao longo da nossa história que só deste modo é que consegue, diríamos que, se perpetuar no poder, é usando a violência. Portanto, acho que, em resumo, é um ambiente que cada vez mais nos indica que os servidores públicos que detêm o poder do Estado, sobretudo o executivo, o poder legislativo, o poder judicial e os órgãos de defesa e segurança, estão cada vez mais se preparando, estão cada vez mais com atitudes de alguém que quer exercer a violência gratuita. E também vamos vendo cada vez mais lives de resistência a esta violência gratuita. Portanto, eu penso que, daquilo que eu faço como análise, concluo que se não houver maturidade suficiente de quem detém o poder político em Angola, portanto, está-se a elevar o risco de uma sublevação social. Deputado Faustino Mumbi, agradecemos. O Tito, a olhar aqui para os discursos, ainda não será só responsabilidade de quem é político, mas também a sociedade civil terá um papel importante nesta manutenção da ordem, da tranquilidade no período eleitoral. Claro que sim, claro que a sociedade civil não pode ficar de parte, Avelino. Por quê? Porque a sociedade civil faz parte de um grupo maioritário da nossa sociedade, e aliás em qualquer sociedade os partidos políticos são minúsculos diante de uma sociedade civil. E hoje, mais do que nunca, a nossa sociedade civil está muito dinâmica, está estruturada, mas falta um pouquinho de organização interna. Ela tem que ser orgânica, ela não pode ter apenas estruturas existentes sem uma orgânica interna de funcionamento. E acaba depois por atuar sem sincronia, sem coordenação, e porque cada um sai, diz o que quer e pensa o que quiser. Agora, Avelino, eu gostava de pedir aos meus colegas deste espaço que aproveitemos esse espaço para deixarmos uma mensagem de tranquilidade às pessoas e não trazer linguagem que pode dar indicações negativistas do ponto de vista do futuro do país, né? Porque eu honestamente não acredito que os angolanos em si mesmo querem sublevação social. As pessoas não sabem que consequência isso tem. Eu não acredito que os angolanos querem desobediência civil, ou os angolanos querem resistência civil. Não, nós temos que fazer com que isso não aconteça nesse país. Não pode, porque nós temos história. E a nossa história é exatamente um indicador, uma lição que não podemos perder. Ou seja, é verdade que o passado ninguém pode modificá-lo, mas ele é uma referência para o nosso futuro. Então, eu gostava de pedir aos companheiros desse espaço, aos outros que estão fora, que vamos trazer linguagem de harmonia. Não podemos colocar linguagem de sublevação, de desobediência, de resistência. Não é bom num ano que antecede a realização das eleições. E não podemos levar essa linguagem para as eleições. Dá a percepção que os políticos é que querem que aconteça a sublevação, é que querem que aconteça a desobediência, é que querem que aconteça a resistência civil. Será bom para o país? Eu acho que não. Temos que lutar para que isso não aconteça. Mesmo que exista algum sinal nesse sentido, nós temos que desincentivar que não aconteça. Eu, pelo menos, tenho esse espaço para viver, não tenho outro. Uma sublevação, uma desobediência civil, eu não sei se continuará a me dar o espaço para viver com dignidade, com segurança e com tolerância. Daí os apelos à tranquilidade nesse período pré-eleitoral. José Rodrigues, estamos a concluir. É possível olhar para eleições livres, justas e transparentes com estas posições extremadas de parte a parte, com estas quesilhas que volta e meia vão surgindo? Não, Avelino, é possível.
É possível, sim, fazermos eleições transparentes, assentes na lisura, assentes na integridade, assentes, portanto, no respeito pela diferença e, sobretudo, assente na credibilização do próprio processo eleitoral. O maior adversário desses aspectos que eu faço referência é o próprio MPLA. Repare que um jovem que acredito que nasceu em 98 ou 99, o doutor Carrebo, que está no debate com esse tipo de posicionamento, que nem ele assistiu à guerra, nem esteve na guerra, como tal igual como eu estive. Portanto, quero falar e fazer retrospectiva do ano 2002, factos que ele nem viveu, nem conhece. Repare que ele é tão intolerante que ele é educado num quadro de intolerância, num quadro de desrespeito pela diferença, para semear o terror, porque ele acredita piamente que, havendo um ambiente de tensão política, ele vai sobreviver. Portanto, quem não conhece a guerra, quem não esteve na guerra, não deve falar da guerra. Portanto, as crianças não devem falar da guerra porque elas não participam da guerra e não conheceram a guerra. Então, devia ele, como um jovem recentemente nascido, devia falar de paz, de tolerância, de irmandade, de respeito mútuo. Agora, é importante dizer aqui, Avelino, que é possível nós construirmos um Estado democrático de direito que se afirme no respeito pela dignidade da pessoa humana, desde que as instituições vocacionadas para a administração do próprio Estado, no exercício da sua atuação, fundem os seus atos no respeito à Constituição e à própria lei. E aqui chama a atenção, sobretudo, para a própria Polícia Nacional, que é um órgão apartidário, republicano, é uma instituição permanente e cujos atos que pratica devem estar em conformidade com a Constituição, com a lei. Nós não podemos continuar a ter uma polícia que, no exercício da sua atividade, atua dentro de critérios diferentes. Porque até hoje, Avelino, eu nunca vi nenhuma manifestação espontânea do MPLA, ou da OMA, ou da Jota, em que a polícia tenha disparado contra essas pessoas ou tenha molestado o exercício dos direitos dessas pessoas. Eu nunca vi. E só para terminar, Avelino, para passar a palavra a outro colega do painel, em 2014, eu estive no julgamento do Caçula e Camuligue e identificamos quem eram os réus. Era o diretor técnico do MPLA, era os dois agentes do SIC, e eram precisamente o diretor provincial do CINSE Luanda, o diretor adjunto do CINSE Luanda. Repare que, num processo crime de homicídio, o MPLA aparecia com um responsável de alto nível na qualidade de réu. E não vamos entrar no mérito da questão, porque já houve trânsito em julgado, mas se um amigo Carrebo quiser compreender os meandros desse processo, que consulte o Tribunal da Comarca de Luanda para poder ver que nunca nenhum outro partido apareceu nesta condição, com exceção do próprio MPLA, que aparece, portanto, o seu dirigente, o seu diretor, a tirar um cidadão identificado como caçule para o Rio Dande, vivo e amarrado com um saco preto na cabeça. Quem é o presidente que faz isso?